desse padrão de bombas, bombeiros, TV na frente do condomínio e tentava abrir porta, mexia em carros. Botou uma carta que explodiu o condomínio se alguém entrasse lá. Que é algo mais comum do que a gente imagina. O cara às vezes pode ser preso, o cara aluga helicóptero pra fazer a invasão ali. Ficava gritando da varanda, ameaçando, apontar o dedo na cara dos funcionários. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre condômino antissocial. Os nossos convidados têm histórias cabulosas para contar. E eu quero trazer para vocês como solucionar esse problema, como inibir esse problema e cases bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, temos dois convidados especiais de fora de São Paulo, dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas. Apresentar primeiro de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Richard Martins. Richard, muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer, uma honra em participar do programa. A honra é nossa. Diego Carneiro, Recife, Pernambuco. Muito bom ter você aqui, Diego. Satisfação mais uma vez, Ricardo, poder estar aqui contribuindo e trazendo essas histórias do dia a dia condominial para toda a tua audiência aqui do programa. Satisfação a nossa. Já agradecendo aos nossos patrocinadores Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, esse certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento, e Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Começar com você, Richard. Quando a gente falou que ia falar sobre condômino antissocial, você fez uma risada e quase não tem, você disse. A gente está com um síndico de cada extremo do Brasil aqui, né? Mas os assuntos se misturam, né? Em todo lugar tem sempre uma história, né? O síndico, acho que algo que ele não pode reclamar é de mesmice, né? Cada dia é uma novidade, cada dia é uma surpresa, né? E nesse tema de antissocial já fui de vários extremos, né? Até uma ameaça de bomba, de explosão no condomínio por um condômino, e desde carta de ameaça, né? Já teve de que encarar aí nessa vida da sindicatura. Então esse comportamento não é um comportamento nem sulista, nem nordestino, né? É um comportamento do ser humano, acho que nem brasileiro, né? Acho que é um comportamento do ser humano que o síndico fica no meio, né? O ser humano se agrupa em condomínios e aí começa a aflorar todos os problemas da sociedade, né? O síndico tem que estar no meio disso aí e tentar resolver, né? A gente vai falar sobre esse caso aí da bomba, que foi o primeiro caso que eu conheço de ameaça de bomba dentro de condomínio. Vamos falar um pouco sobre isso. Diego, você falou, a gente batendo um papo aqui, alguns casos que já aconteceram com você e sendo você administrador de condomínios e síndico também, é complexo, né? Porque quando é condômino, quando é inquilino é um pouco mais fácil. A gente estava falando aqui fora do ar de um caso de inquilino. Mas quando é um condômino antissocial, você tem todo um rito a ser seguido, né? Porque a própria legislação ela não fala da exclusão do condômino antissocial. Ela fala da aplicação de multa. Embora hoje já tenha uma jurisprudência onde tem a possibilidade de exclusão, mas demora um tempo para que isso aconteça, não é tão simples. E o ponto que fica é que muitas vezes é incontrolável, porque é uma pessoa com uma doença mental, muitas vezes, né? Nem sempre, mas existe casos extremos de pessoas com doença mental, com pessoas com abuso de drogas, e aí que estão oferecendo risco aos vizinhos de porta, aos vizinhos de prédio. Como o síndico se portar em casos tão extremos? Costumo dizer que é um problema da sociedade como um todo e muito parte da questão da educação básica realmente, das pessoas saberem conviver em condomínio, conviver com o outro, conviver com os seus pares ali. Então o síndico ele está no meio disso tudo, acontece esse problema de condômino fazendo a perturbação da vizinhança antissocial de ponta a ponta do Brasil. A gente está aqui com um síndico do outro lado do país e que também vivencia esse problema. Então, eu costumo dizer que
a questão do condômino que ele descumpre as regras, é como o condômino que não paga o condomínio. Se você deixar a inadimplência correr frouxa, ou se você deixar o desrespeito às regras do condomínio correr frouxa, acaba que aquilo ali vai aumentando cada vez mais, né? E da pandemia para cá, a gente percebeu que houve crescentes casos de descumprimento das regras, as pessoas passaram a olhar mais para dentro do condomínio, viver mais dentro do condomínio, não só aquele ponto de apoio quando sai e chega do trabalho, mas as pessoas começaram a viver mais em condomínio, as pessoas começaram a trabalhar mais dentro de casa, então o home office, então tudo isso aflorou a questão dos descumprimentos e também que as pessoas cada vez mais estão com a paciência menor, a tolerância menor. Então, você bem pontuou, tem o papel do administrador e o papel do síndico, a gente atua nas duas frentes e também como a parte da advocacia, né? Então, o que eu recomendo sempre observar a regra do jogo. Então, todo condomínio ele vai ter a regra principal, que é a convenção do condomínio, e tem condomínios que têm um regimento interno apartado da convenção ou até dentro da convenção. E lá vão ditar as regras, né? E na própria legislação, o artigo 1336 do Código Civil, ele diz lá os direitos e deveres dos condôminos, né? Então, em condomínio, o seu direito acaba quando inicia o do outro, e as pessoas não têm muito esse respeito, pensam mais em si do que no outro. Então, a gente sempre instrui os nossos síndicos, enquanto administradora, a fazer cumprir a legislação, o regimento interno, notificar quando tem que notificar, dependendo do grau, já aplicar a multa direta, mas ter a atenção de dar o direito de defesa para que a pessoa possa se defender e aquela notificação ou multa não venha a cair no caso de recorrer judicialmente, mas você também, a própria legislação, ela te prevê que você pode ir dosando essa multa. Então, até 5 taxas condominiais, o síndico ele vai ter o poder de fazer ali. Acima disso, ele vai ter que levar para uma assembleia e vai ter que, por 3/4, aprovar a multa de até 5 taxas condominiais, e se ele tiver aquela recorrência, que é o próprio artigo 1337, lá no parágrafo, ele prevê que o condomínio que tem um reiterado comportamento antissocial, você pode majorar essa multa até 10 taxas, mas aí depende de uma aprovação em assembleia, e também, quando isso se torna uma prática reiterada, o condômino, ele pode vir até a ser excluído do condomínio. E as pessoas não conseguem entender isso, quem é proprietário de um imóvel, que ele pode perder o direito de uso da propriedade dele, mas está na legislação. Eu quero falar sobre exclusão, mas quero falar daqui a pouquinho. Você já vai ter esse assunto aqui para a gente entrar, aproveitar que você é advogado e falar um pouco da exclusão do condomínio social. Mas termina o raciocínio, desculpa. Tranquilo. Então, assim, você avança com as penalidades e você tem que trazer as decisões para a coletividade, porque o condômino que está agindo com essas práticas, ele está incomodando a vizinhança, ele está incomodando a coletividade. Então, o síndico ele tem que estar amparado do conselho, de uma assessoria jurídica, para que ele consiga fazer tudo dentro da norma, para estar com a parte fática, a parte documental, tudo organizada, passar para uma assembleia, decidir em assembleia por 2/3 pela exclusão, para poder entrar com a ação e, de fato, concretizar a exclusão. E hoje, pelo país, cada vez mais a gente aí vê decisões, como você bem pontuou, nesse sentido de realmente excluir, tirar o direito de uso ali do imóvel, seja do proprietário. O inquilino é um pouco mais fácil, mas é possível porque você age contra o proprietário e ele consegue, com essas provas, rescindir antecipadamente um contrato de locação, e aí você resolve o problema, que é excluir ali daquela convivência, daquela perturbação ao sossego coletivo. Também vou entrar um pouco mais nesse ponto de inquilino. E aí, você teve já no seu condomínio algum caso de condômino antissocial? Conta aqui pra gente, sugere também temas. Outra coisa, nós estamos nas principais plataformas de podcast, você pode assistir Bloco 1, Bloco 2 e todos os programas da casa. Nós temos hoje, em média, 14 a 15 programas semanais. E também você pode assistir um extra dos nossos convidados, tanto nas plataformas quanto do nosso Instagram da Conde TV. Lembrando que estamos chegando perto aqui de 70 mil, provavelmente quando você assistir já chegamos em 70 mil inscritos e temos mais de 2.500 vídeos disponíveis para vocês. Richard, conta o case aí de Esquadrão Antibombas. Aquele foi danado, Esquadrão Antibombas, bombeiros,
TV na frente do condomínio e o telefone do síndico bombando, né? Como foi? Você estava um dia em casa, achando que ia ter um dia tranquilo. Final do dia já, daqui a pouco começa o telefone a tocar, o grupo do WhatsApp bombando, né? E era um condomínio que já tinha um histórico, né? E acho que o que mais pesa para nós, enquanto síndicos profissionais, são esses dois extremos, né? Aquele condomínio que tem uma condição financeira muito boa e aí a multa acaba não pegando ele e a gente tem que ir para exclusão, né? E o outro é esse condomínio que já passa do antissocial, que ele tem um problema psicológico, né? Que aí a realidade mental dele não convive com a sociedade, que foi o caso desse condomínio lá. Ele, depois que aconteceu toda essa tragédia lá, que a polícia invadiu, teve que estourar o apartamento e tinha ameaça de bomba, e ele tinha mesmo. Mas ele declarou como que ia ter, que ia soltar uma bomba? Ele tinha vários casos já de ameaça no condomínio, ele escrevia cartas ameaçando os moradores, botava no elevador. Morava sozinho? Morava sozinho. Ele tinha uma esposa, se separou, e acho que essa separação agravou ainda mais o caso de esquizofrenia dele, né? Que depois que aconteceu todo o assunto, a gente descobriu o diagnóstico, mas até então acharam que o cara era só incomodativo, né? Que ameaçava as pessoas. De noite ele fazia rondas no condomínio, tentava abrir porta, mexia em carros, e já tinha um histórico de multas. Antes de eu assumir o condomínio até tinha um histórico lá. E aí culminou num dia lá que o pai dele tentou visitar, ele não foi, e aí ele ameaçou que ia explodir. Botou uma carta que ia explodir o condomínio se alguém entrasse lá. E aí o pessoal se apavorou, né? Chamaram, o pai dele tentou visitar, ele não atendeu mais. Aí chegou o esquadrão de bombas. Aí chamaram a polícia e chegou no esquadrão de bombas lá. Tiveram que fazer toda uma operação, entraram por rapel, estouraram janela. E tinha uma bomba. E tinha um simulacro de bomba, na verdade. A bomba em si não estava armada, mas ele tinha arma, ele oferecia risco mesmo. Aí foi preso. Aí foi preso, foi internado depois, né? E depois ele até acabou perdendo a posse do imóvel, como ele não pagava condomínio, não pagava nem a prestação do imóvel, ele acabou perdendo esse provavelmente imóvel. pro banco. Pro banco, o banco leiloou e acabou excluindo dessa forma, porque era até um assunto bem complicado de como a gente ia excluir essa pessoa, porque não tinha família, não tinha... Até, claro que esse dia combinou que, acredito eu, que com o problema que ele tem, não vai conseguir nem conviver em sociedade mais, né? Nem em condomínio, nem em lugar nenhum, né? Enquanto não tiver um tratamento. Você sabia uma curiosidade? Teve um congresso da Gabor, há muitos anos atrás, que a gente chamou o jurista Silvio de Salvo, o doutor Silvio de Salvo Venosa, considerado aí um dos maiores civilistas do país. E ele disse na palestra dele que em Nova York, em Manhattan, para mudar alguém para o apartamento, para comprar, ou não sei se para mudar, mas acho que para comprar, para a pessoa ir morar no apartamento, precisa ter aprovação dos moradores. Então, diz que a Madonna nunca conseguiu morar em Manhattan naquela época, não sei se depois já morou, porque o Diego quer ir morar lá. Os caras levantam a vida dele, fazem uma reunião para ver se aprova. Se aprova, é lógico, condomínios menores, tudo. Imagina isso num condomínio clube, ia ser super complexo, mas às vezes seria até um ponto, porque a gente, quando contrata um funcionário, você vai lá e tira todo o histórico daquele profissional. E quando vem um morador, você não sabe o que vem. E a gente está falando de condomínio social, mas a gente tem muitos casos de pessoas que alugam apartamento para cometer crimes dentro do prédio, né? Sim. Então o bandido está lá dentro, fica fácil Isso aconteceu recentemente em Alphaville, casas de luxo, o cara aluga uma casa, fica lá um mês, já está dentro, ganhou... A confiança, né? E aí o cara vai lá e comete o crime, sabe? Tem informações privilegiadas. Eu já tive casos de apartamentos serem utilizados, ele não entra tanto no social, mas eles utilizavam como depósito do crime. Eram drogas, eram drones para largar... Tem um outro ponto, né? Não é nada a ver com condomínio social, mas só como curiosidade, né? Infelizmente a corrupção no nosso país, acho que todo mundo sabe, é gigantesca, e a corrupção dos políticos é muito em dinheiro vivo, né? Então muitos políticos tem apartamentos para guardar dinheiro. Então teve o caso, esqueci o nome daquele político, Gedel, 50 e poucos milhões. Diz que não é algo incomum. Diz que é algo mais comum do que a gente imagina. O dinheiro chegou a mofar, né?
Dinheiro, hoje em dia, até os casos lá do Rio de Janeiro, do ex-governador lá, era pedra preciosa, ouro, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque, lógico, isso não justifica uma exclusão de condômino. O cara, às vezes, pode ser preso, mas não perdeu o convívio, porque ele não está oferecendo, teoricamente... nenhum risco, né? Risco, mas não está teoricamente, porque na prática, se ter um apartamento com tanto dinheiro, ou com tanta joia, ou com... Pode chamar a atenção de invasão externa, né? E aí, invasão a nível... hard. Aí a gente entra até Pode vir até você falar, pô, tem 55 milhões. O cara aluga helicóptero para fazer a invasão ali. Não, e em muitos casos, assim, até de facções, né? E aí uma facção acaba invadindo aquele condomínio. Já aconteceu na nossa cidade lá, a facção tomou uma parte de um condomínio, os condomínios mais populares, né? E aí começa aquela guerra do tráfico, né? Outra facção invade, aí no meio daquela... tem todos os moradores que são de bem, então... Que é a maioria. Condomínio, que é a maioria, né? E aí, para síndico, é mais difícil ainda a gente conseguir lidar, porque aí tu já fugiu até do amparo da polícia, porque é o crime organizado que está gerenciando, né? Você já fez exclusão? Já chegou ao fato de conseguir excluir? Exclusão, de fato, a gente ainda não teve nenhum... Condômino, nenhuma decisão não, mas a gente conseguiu fazer o efeito acontecer com um caso que a gente teve de um inquilino, né, até para historiciar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo entenderem, ele tinha problemas psicológicos e a família, por não aguentar mais ele dentro do convívio do condomínio, despachou ele para lá. Tinha condições, o condomínio de luxo, e aí alugou um imóvel e colocou o cidadão lá para morar, para residir. E aí foi onde começou o problema no condomínio, porque esse cidadão, ele deixava a porta aberta, ele... ficava sem roupa, né, fazia zoada, tinha simulacro de arma e fazia zoada? Zoada no corredor, ficava batendo no corredor dentro de casa com a porta aberta. Fazia zoada? Fazer barulho, né, incomodar. Gírias essa eu não conhecia essa não. Lá no sul chamam de fazer tendel. Tendel. A famosa zoada, o barulho, né, incomodar, ele ficava batendo, arrastando o móvel, fazendo zoada. E os vizinhos de porta ficavam incomodados, ficavam até apreensivos porque ele ficava gritando da varanda, ameaçando, ao ponto de que isso começou a demandar a administração, né, e começou a gerar notificações, e aí depois chegou ao extremo de que ele não só fazia esse incômodo no apartamento dele, ele passou a fazer esse incômodo na área comum e discutindo com os porteiros. Então chegou inicialmente ele ia para a portaria, entrava, começava a xingar, apontar o dedo na cara dos funcionários, e chegou um dia lá que ele, já de tanto fazer isso com os porteiros, depois de ter sido notificado, ele meio quase que chegou às vias de fato com o porteiro. E aí foi quando teve que ir para a parte legal, né, penal, fazer boletim de ocorrência, tudo direitinho. E aí foi onde se começou a elevar as multas, né? Ele estava levando multa de uma taxa condominial, dobrou na reincidência e chegou até 5 taxas. E aí a gente entrou em contato com o proprietário e já ia levar para a Assembleia para aplicar de 10 taxas condominiais e deliberar sobre a exclusão, mas aí a gente, com o proprietário, conseguiu, a nossa assessoria jurídica com a assessoria jurídica do proprietário, onde a gente entendeu o problema. Nesse caso, eu não era o síndico, mas a gente assessorava um síndico, fizemos uma reunião jurídico nosso com o jurídico do proprietário e o síndico, e aí se estabeleceu, se deu as orientações para que ele pudesse rescindir antecipadamente o contrato de locação, porque ele estava descumprindo as regras que estavam lá, ele entregou o regimento, ele entregou a convenção quando fez a locação, mas era um problema de saúde que estava gerando um risco aos moradores e aos funcionários, e também a questão do assédio, né? Porque o assédio moral que os funcionários ficavam passando e trazia isso para o condomínio, para o síndico, e a gente conseguiu, de fato, com o proprietário, excluir, tirar ele lá do convívio. Romper o contrato, Romper o contrato. Só para deixar claro, acho que é importante que a multa é da unidade. Da unidade. Né? Responsabilidade do proprietário. Então, se aquele morador, inquilino não pagar, fica lá para o vai ficar para ele. Então, é um grande moeda de troca, entre aspas, de você falar, amigo, ele não vai pagar, daqui a pouco você tem 50 mil reais aí para pagar E a segunda coisa é que um contrato de locação bem feito, você tem lá a possibilidade de rompimento
de contrato por conta desse tipo de comportamento. Acho que é importante isso. Nessa parte lá, as multas não foram um problema, porque o pai do cidadão, né, como a questão já ia para o lado policial, né, então se conversou com o porteiro já tinha feito o boletim de ocorrência, mas aí não seguiu adiante, com a condição lá que a família tinha posse, quitou as multas e resolveu a vida do condomínio, o problema. Eu quero saber se você já teve caso de exclusão, mas você vai falar no segundo bloco. E eu quero falar também sobre milionários que tem dentro de condomínio, jogador de futebol e youtuber principalmente, que acabam fazendo bastante e aí não se importam muito com pagar multa, é um complicador. E se tem uma prevenção que a gente pode adotar no caso que a gente pode, de alguma forma, fazer algo inibitório para essas pessoas. Bom, essas respostas e muito mais você terá na sexta-feira. Até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.